Falar em foto importante, a gente já falou da situação do União Brasil, mas agora eu quero falar do PSDB de São Paulo, meus amigos. Que situação! Que situação! A gente já teve treta agora na eleição, né? A Executiva Nacional interferindo na eleição do Marco Vignoli, falou que não teve a formalidade correta, anulou a eleição dele. O movimento ali do José Aníbal, que é a favor dessa iniciativa da Executiva Nacional, né? E alguns aqui na cidade insatisfeitos com isso. A questão é, temos novidade. O nosso assunto é sobre a saída do Rodrigo Garcia, ex-governador do estado de São Paulo, que pode gerar uma debandada em São Paulo. Isso tudo pelo movimento pró-Ricardo Nunes. Pelo menos 5 dos 8 vereadores, 5 de 8, falam em deixar o partido para apoiar Nunes. A apuração é da Beatriz Manfredini, já ela vai chegar aqui para dar mais detalhes sobre isso, mas olha só, a gente estava falando da situação da União Brasil em um ano eleitoral, mas pior do que a situação da União é a do PSDB aqui em São Paulo, Diego. Verdade, Koba, o PSDB não é de hoje que nós estamos vindo aqui nos programas da Jovem Pan noticiar brigas, conflitos, enfim, começou acho que ano passado com uma decisão da Justiça que dissolveu a Executiva Nacional do partido, porque o partido estaria em desacordo com o próprio estatuto em relação à realização de eleições. Aí essas eleições foram feitas, mas também debaixo de muito conflito. Agora, recentemente, tivemos a eleição do Diretório Estadual aqui em São Paulo, que também foi alvo de polêmicas. Então, quando a gente fala de PSDB, que é um partido que foi um grande protagonista do debate público nos anos 90, nos anos 2000, hoje, infelizmente, só serve para a gente falar de intriga política. Isso é muito triste, porque o PSDB, ele apresentou grandes quadros da política nacional. Na minha opinião particular, foi do PSDB o melhor presidente da República que esse país já teve, que é o Fernando Henrique Cardoso. Mas, como eu disse, hoje o partido, infelizmente, só está servindo para alimentar esse tipo de confusão no debate público. E chega até a ser engraçado quando nós vemos, por exemplo, o presidente nacional do partido vir a público dizer que o partido vai tomar protagonismo nas eleições municipais, por exemplo, quando o partido não consegue se organizar da porta para dentro, não consegue fomentar novas lideranças, não consegue apresentar novos quadros para a sociedade, perde um quadro histórico, a exemplo do Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República. Enfim, o PSDB não passa por um bom momento e, como nós estamos constatando diariamente aqui, essa situação tende a piorar. O PP, isso envolve o nome do Ricardo Nunes, que era vice-prefeito de uma gestão do PSDB. Ele assumiu a prefeitura com o falecimento do Bruno Covas e até neste ponto há divergência no PSDB, né? Aquela ala do partido que prefere apoiar a Tabata, há uma outra ala que prefere uma candidatura própria, não sei com que nome, porque eu acho que não tem nenhum hoje no PSDB com relevância para disputar com chances de ir para um segundo turno, por exemplo, e há uma grande ala, a maioria, que pretende esse apoio ao Nunes. E chegamos em março, não há essa definição. Ô, Koba, você vê uma coisa interessante, né, quando você olha o PSDB, né? Esse ano o Plano Real completa 30 anos. Né? O Plano Real completa 30 anos em março, se não me engano, 1º de março. E um dos partidos que capitaneou o Plano Real foi o PSDB. Ao invés do PSDB estar fazendo festas, celebração, eventos para pensar o futuro da economia e celebrar o Plano Real, que foi um acerto, né? Está tendo picuinha política. O PSDB ele tem que saber qual o tamanho que ele quer ser no futuro. O PSDB ele foi um partido que encolheu muito nos últimos anos, porque se descolou da sociedade, se descolou do debate público no Brasil. Você acha que faltou oxigenar novas lideranças no PSDB ao longo desses anos? Sim, com toda certeza. E esse é o problema de todos os partidos políticos. Então eu sinto, Koba, que o PSDB não deve, se quiser ser reestruturado e se quiser ser um partido com importância, não deve ligar para para vereadores da base do PSDB que queira sair do partido político para auxiliar o Ricardo Nunes. O PSDB, ele tem que disputar essas eleições com um programa e um projeto para São Paulo, mesmo que se alie a outro candidato como a Tabata Amaral. O que não dá é para ficar refém desse fisiologismo e dessa troca de cargo que esses vereadores do PSDB querem fazer sem ouvir a base partidária e sem pensar realmente no futuro do partido. Eu lembro que tem um político que eu gosto muito, Plínio Arruda Sampaio, né, que foi candidato ao PSOL a prefeito de São Paulo, e ele tem uma frase que eu achei muito boa. Perguntaram para ele, mas Plínio, você sempre pede as eleições, por que você disputa? Eu disputo para valer, eu não disputo para vencer. Então eu espero que o PSDB disputa as eleições de São Paulo, pode ser para não vencer, mas para valer,
com um projeto bom e robusto que discuta a Prefeitura de São Paulo e, a partir daí, discuta a política do Brasil. Mas, mano, para disputar para valer tem que ter um projeto muito bem definido, né? Uma identidade. Exato. Agora, se o partido não consegue se organizar da porta para dentro, né? Não consegue se organizar internamente, como é que vai mostrar uma proposta da porta para fora? Mano, antes de você falar, são 10 horas e 27 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Esse é um ponto impressionante, né? Porque eu diria até que eu discordo que o que tenha faltado ao PSDB tenha sido novos quadros. Porque quando você olha, que partido tem governadores jovens como Eduardo Leite, Raquel Lira, Eduardo Rieder? Ou seja, eles conseguiram ter novos quadros. Tivemos o João Dória e o Bruno Covas em São Paulo também, duas novidades. Duas novidades também. O ponto é, eles não conseguiram, primeiro, manter uma identidade partidária, segundo, ter uma coesão na capacidade de resolver conflitos internos. Então, o PSDB nunca conseguiu, por exemplo, defender o legado do Plano Real. Eu não duvido que eles não façam nada esse ano para celebrar os 30 anos do Plano Real. Então, quando você olha as campanhas presidenciais, o PSDB nunca conseguiu tratar o Plano Real como um ativo. Quase tinha vergonha de ter privatizado. O próprio Alckmin, quando foi candidato à presidência, no lugar de defender as privatizações do governo Fernando Henrique, da gestão do PSDB, ele colocou um macacão com logos de estatais, né, para dizer que não, eu não vou privatizar nada. Ou seja, é um partido que, no fim das contas, na minha avaliação, se perdeu não pela incapacidade de ter novas lideranças, mas pela incapacidade de defender a sua própria identidade, de saber o que deseja representar para o país e ter uma mensagem coerente também com uma forma de resolver os conflitos internos. E um ponto essencial também, quando teve o problema com Aécio Neves, o partido não conseguiu lidar com aquilo também. Vocês lembram que na época o João Dória, ele abraçou a ideia de expulsar o Aécio, né? Isso aí gerou uma outra divisão também interna no partido. Mas eu queria trazer um outro ponto para o debate. Eu acho também que a gente não pode desconsiderar nessa decadência, e não estou falando aqui pejorativamente, estou falando de acordo com os números, né? O PSDB chegou a ter as maiores bancadas no Congresso Nacional, não tem mais. Chegou a ter muitos governadores, tem alguns também, mas não tem a mesma quantidade. Prefeitos no estado de São Paulo, meus amigos, o PSDB dominava, era mais de 400 em 600 municípios. Hoje, tem uma debandada geral para o PSD e para o PL. E a gente não pode desconsiderar também, nesta decadência, uma ascensão de uma direita mais conservadora, aquela a que aderiram os bolsonaristas também, né, o Diego? Sem dúvida, Koba. Essa era, inclusive, a grande crítica dos apoiadores do governo anterior em relação ao PSDB. Falava-se que a oposição entre PSDB, a polarização entre PSDB e PT era um grande teatro de alternância de poder. Na verdade, seria só para enganar, de certa forma, a população brasileira. Isso, inclusive, gerou a ascensão do governo anterior. Mas eu acho que o Mano tocou num ponto muito essencial, que é a falta de identidade. E eu acho que é justamente isso que faz um militante se filiar a um partido político. Hoje, a pessoa que é filiada ao PSDB, ela não sabe se ela é pró-aborto, se ela é contra o aborto, se ela é favorável à legalização das drogas, se ela é contrária à legalização das drogas. E isso também acaba gerando... Vocês não sabem se apoia a Tabata ou o Nunes, né? Exatamente. Isso também acaba... Se gosta ou não de privatização. Gerando essa debandada. Então, é de fato um partido que, além da crise de quadros internos do partido, tem essa crise de identidade. Tanto que isso gerou uma expressão que é muito popular nos bastidores da política, que quando um político não tem uma posição clara sobre algum tema, ele tucanou, em uma alusão aí ao tucano, que é o símbolo do PSDB. Então, o PSDB tem um claro problema de identidade em relação aos grandes temas e acho que é um bom ponto de partida para o partido iniciar essa reestruturação, definir-se quanto aos grandes debates da sociedade. E agora, e a situação do Ricardo Nunes nessa situação? Provavelmente aí vai ter o apoio dos remanescentes do PSDB, ou pelo menos das pessoas, desses vereadores, esses 5 de 8 vereadores que estão saindo para apoiá-lo. Ele está conseguindo, de alguma maneira, ampliar ainda mais o seu leque de apoiadores, né, o PP? Não, sim, o problema da nossa política é que ela é muito pragmática. Eu não sou contra o pragmatismo político, não. Mas quando você olha, por exemplo, as pesquisas eleitorais, você tem a sensação que a eleição vai ficar entre o Nunes e o Boulos, não é? Então, esses vereadores todos acham, por exemplo, que apoiando o Nunes vão ter mais condição de ter cargo no governo e vão ter mais condição de ter benefícios, né,
caso ele ganhe a prefeitura. Então acaba tendo a decisão muito mais pragmática do que programática. Esse é um problema. Então eu acho que o PSDB não deve entrar nesse jogo, né? O PSDB ele tem que pensar realmente no seu futuro como partido político. Aí tem um ponto que eu discordo do Mano e discordo do Diego, que eu acho que é salutar e saudável ter pontos de vista divergentes dentro do mesmo partido. A unanimidade, já dizia o nosso Nelson Rodrigues, é burra, né? Eu não quero, no meu partido político, na minha agremiação, que todo mundo pense igual. O que eu quero é que tenha debate, o que eu quero é que tenha condição de, no debate, conseguir determinados consensos e, a partir daí, você conseguir pautar o debate público no Brasil. Então, vamos parar com esse discurso de achar que divergência é um problema. Divergência pode ter solução. O PT é um partido que tem mais divergência que eu conheço. Sim. Tem mais de 5, 6, 7... Mas tem um núcleo duro ali que é a unanimidade, né? O problema, ideologicamente, exato, não é? O problema não é ter divergência, o problema é não ter identidade. Isso. Ou seja, é preciso ter os pontos de convergência que unem o partido e que são maiores do que as divergências. Só para te dar um exemplo, Pepe, desculpa te interromper, mano. Você pode ter dentro do partido uma discussão sobre a legalização do aborto na semana X, na semana Y. O que você tem que ter é uma definição clara do partido sobre o aborto, por exemplo. Não, porque essa pluralidade, a gente encontra isso não dentro do mesmo partido, mas em diferentes partidos. E se um militante... o aborto é essa pauta também, mas assim, a visão econômica, por exemplo, qual é o projeto de desenvolvimento do país? É numa via mais liberal ou é numa via mais do Estado dirigista? É que vocês acham que todo negócio é bem colocado, né? Tem gente, por exemplo, que está no partido político que não está interessado no debate econômico, está interessado mais no debate social. E tá legal, tá bom. E às vezes, quando você coloca para ele os pontos econômicos, você fala, poxa, eu não pensei nisso, mas a favor daquela corrente. Até porque... Ou seja, pessoas heterogêneas do partido político é saudável. Até porque, como o nosso sistema é partidário, né, os partidos precisam ter identidades para saber se aqueles que estarão lá ocupando aquela cadeira estarão ou não de acordo com as ideias dos partidos, né? É até por isso, pela necessidade de uma identidade, que os partidos podem até expulsar um cara que não vote de acordo com a cartilha ideológica do partido. E um outro ponto, Você lembra Koba, que o Daciolo era do PSOL? Ele foi eleito. Sim. PSOL, e na via contrária, Koba, um deputado, um vereador, um senador, ele pode deixar o partido caso o partido apresente uma mudança na sua linha ideológica. Exato. Sem perder o partido. Via de mão dupla, né? Isso. E aí eu concordo que não precisa necessariamente ser uma pauta. Então, sei lá, tem partidos ambientalistas no mundo todo. Aqui tem Rede PV. Então, a identidade desse partido pode ser a convergência em torno da pauta ambiental. E pode ter divergência em outras coisas. Mas o ponto é preciso ter alguma identidade. E quando a gente olha para o PSDB, há uma crise. Ninguém sabe direito o que significa ser um tucano. Vamos para outra